Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam o casamento cristão. O tema do nosso vídeo de hoje, o assunto que eu resolvi, assim, meio que de última hora gravar um vídeo sobre isso, porque o assunto ia ser outro. É um assunto que eu já tinha gravado o vídeo uma vez, mas o vídeo não ficou muito legal, né, por diversas situações. Aí eu resolvi deletar o vídeo e até hoje eu fiquei meio que adiando, né, falar sobre esse tema. É um tema um tanto polêmico, não deveria ser, mas é um tema um tanto polêmico. Infelizmente é muito recorrente, né? Por exemplo, hoje mesmo eu recebi um comentário aqui no meu canal acerca desse assunto, de uma mulher que está vivendo isso. E eu já recebi inúmeros comentários lá no meu direct, inúmeros relatos no meu direct sobre isso, mulheres passando essa situação. É uma situação extremamente comum, não deveria ser. Infelizmente, não deveria ser, mas é uma situação extremamente comum. Então, o assunto é: o meu cônjuge está frequentando a igreja com a OM, ou a amante, né? Esse termo OM, tem gente que não sabe o significado, significa outra mulher. Mas eu não gosto muito de falar, né, esse termo OM, outra mulher, porque a única mulher do seu marido é você, a esposa, né? O único homem, tem gente que fala OH. OH é sigla, também é uma sigla para outro homem. E o único homem da sua esposa, maridos, é você, né? Então não tem essa de a outra mulher, não tem essa de outra mulher. A única mulher é você, esposa. Ou eu falo amante mesmo, que na minha opinião é o termo mais adequado, porque é isso que elas são, né? Não são namoradas, não é não sei o quê. São amantes, ou mulher estranha, mas mulher estranha fica, eu não sei, gente, eu prefiro falar, ou mulher estranha ou amante, mas eu prefiro falar amante, então não se choquem se eu falar amante, né? É uma situação que deixa meu coração entristecido, deixa, assim, meu coração indignado pelo absurdo, o absurdo da questão, né? Porque, assim, além desses homens abandonarem seus casamentos, eles ainda querem se dar ao luxo de ter uma vida, entre aspas, correta com Deus, né? De frequentar a igreja com suas namoradas, de receberem a bênção dos pastores da igreja. Eles querem trilhar os caminhos de Jesus, como se não bastasse, né? Eles abandonaram suas esposas, abandonaram seus casamentos, mas eles querem fazer as coisas direitinho, né? Querem continuar indo na igreja. Alguns deles, a maioria, são cristãos, né? Se auto-intitulam cristãos, então eles dão um pé, né, nas esposas e querem seguir suas vidas nos caminhos de Jesus, né? Como se fosse tudo normal, como se isso fosse algo natural. É uma situação que, para nós que conhecemos a palavra de fato, é algo assim bizarro, é algo assim, é além do absurdo, mas eles acham que isso é uma coisa normal. E que eu fico mais indignada é que a liderança, os pastores da igreja também tratam essas coisas como se fosse normal. Aí eu fico em dúvida, se eles realmente sabem da vida, da situação desses homens, né, ou dessas mulheres também, né, que abandonaram seus casamentos e frequentam a igreja como os amantes, se eles realmente sabem da situação pecaminosa que essas pessoas estão vivendo, ou eles não sabem. Eu prefiro acreditar que eles não sabem, porque causa uma certa indignação esses líderes saberem da vida pecaminosa que essas pessoas levam, mesmo assim passarem pano, mesmo assim fazerem vista grossa, mesmo assim aceitarem esse pecado. E eu recebo alguns relatos no meu direct de mulheres perguntando se Deus abençoa esse relacionamento. Assim, gente, eu entendo esses questionamentos quando vêm de pessoas que são novas convertidas, ainda não conhecem a palavra de Deus, né? Tem mulheres que se converteram recentemente, ainda não conhecem a palavra de Deus, elas ainda estão em dúvidas em relação a essas questões, né? Mas, assim, eu não consigo entender quando uma pessoa conhece a palavra de Deus há bastante tempo, quando já é convertida há muito tempo, ela se questiona se Deus abençoa esse relacionamento novo, seus maridos com outras mulheres, gente. Porque isso é um absurdo, é claro que não, porque eles estão em um relacionamento adúltero, eles abandonaram o casamento deles para construir uma nova família com outra mulher. Deus não destrói uma família para construir outra. E teve uma situação que teve uma moça que ela
que ela é católica, né? E ela veio conversar comigo no meu direct. E ela falou que o marido já tinha separado delas, estavam há meses separados. E o marido começou a frequentar a igreja da nova namorada, que é evangélica. Ele estava começando a ir na igreja dessa mulher que é evangélica. E tava tudo às mil maravilhas, né? A liderança apoiando. Não sei se a igreja era pequena, não sei. A liderança apoiando essa mulher, parecia ser uma mulher de Deus, era uma mulher evangélica, e ela queria saber se o marido se convertesse à religião evangélica, né? E se casasse com essa mulher, se Deus ia abençoar isso, porque ela era católica, que não sei o quê. Gente, é absurdo demais. Deus não abençoa um relacionamento adúltero. Isso é adultério. Essas pessoas estão em adultério. Esse marido com essa mulher que se diz cristã evangélica estão em adultério. Os pastores que estão apoiando isso, os pastores dessa igreja que estão apoiando isso, vão prestar contas a Deus. Se eles não se arrependerem, eles vão prestar contas a Deus. Deus, ele não tem parte nisso. Ele vira as costas para essas pessoas. Essas pessoas são adúlteras. Esse relacionamento é um relacionamento adúltero. Mesmo que esse homem se divorcie dessa mulher e case com essa outra no papel, vai continuar sendo um casamento adúltero. Deus não tem nada a ver com isso. Gente, vocês precisam colocar isso no coração de vocês, gente. Não tenham essa dúvida. Se vocês têm alguma dúvida que Deus vai abençoar o relacionamento do seu marido porque a fulana de tal é missionária, porque a fulana de tal é uma mulher de Deus, que não sei o que, e o relacionamento de vocês já estava ruim, o seu marido já alegou dizendo que não te ama mais, e quando não há amor, Deus dá o aval para se separar. Coisas absurdas que eu já ouvi de pessoas cristãs. Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é absurdo demais. Deus não tem parte nisso. Aquietem seu coração, tá? Continue lutando pelo casamento de vocês. Não desistam de lutar pelo casamento de vocês, achando que porque o seu marido, seu cônjuge ou a sua esposa está em um relacionamento, frequentando a igreja com a pessoa que se diz pessoa de Deus, é líder de não sei o que, é missionário, é sei lá o que, evangelista, e que Deus vai abençoar. Não, isso não existe, gente. Isso não existe. Isso deveria estar muito claro na cabeça de vocês. Quando eu passei pelo meu deserto, eu não tinha essas dúvidas. Eu sabia o que era certo e o que era errado. Eu sabia o que Deus abençoava e o que Deus não abençoava. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Não existe um equilíbrio para essa situação. Ou é ou não é. Ou Deus abençoa ou Deus amaldiçoa. E no caso dessas pessoas, elas são adúlteras. Se elas não se arrependerem, a gente sabe o final dessas pessoas, né? Eu não vou aqui falar, mas a gente sabe o final dessas pessoas. Tanto seus cônjuges quanto as amantes. Ou os amantes. Né? Eu sei que parece meio duro falar essas coisas aqui, porque tem certas questões que me deixam indignada. E como tem uma série de comentários, tanto aqui no meu canal, quanto no meu direct, caixinha de perguntas, que falam a esse respeito, que vivem essa situação, de mulheres vivendo essa situação. Eu queria trazer esse assunto aqui para vocês, porque Deus, ele não tem parte com esses adúlteros, são pessoas adúlteras. Então continue buscando pela restauração do seu casamento. O seu marido, ele está cego espiritualmente, né? Marido, se você tem vivido isso com a sua esposa, ela está cega espiritualmente. E, gente, assim, eu falo cegueira espiritual, mas eu acredito que essas pessoas, elas sabem que elas estão erradas, mas eu acho que elas querem procurar uma desculpa para elas mesmas, para elas acharem que Deus abençoa esse relacionamento. No fundo, elas sabem que elas estão erradas. Porém, elas procuram, elas se apoiam, elas se agarram às mais diversas desculpas para que Deus abençoe esse relacionamento. Elas falam que não tinha mais amor, elas falam que brigavam muito, algumas falam que o casamento não foi feito por Deus, alguns falam isso, mas o meu casamento não foi feito por Deus, não foi Deus que uniu. Juntando isso, ainda recebem apoio das igrejas que estão frequentando. Alguns pastores, né, distorcem a palavra de Deus e dizem que tal situação, Deus dá o aval para o divórcio, para um novo casamento, não sei o quê. E elas se agarram nessas desculpas, nesses motivos, para elas poderem invalidarem esses relacionamentos delas, né? Para elas poderem aceitarem e acharem que Deus aceita esses relacionamentos. Mas, no fundo, elas sabem que elas estão em pecado. Gente, tipo, se essa pessoa, ela conhece a palavra? Ela conhece a palavra. É impossível a pessoa não saber que determinada coisa é errada. É impossível a pessoa não saber que adultério é errado. É impossível a pessoa não saber que abandonar um casamento é errado. Ainda mais se ela for conhecedora da palavra de Deus. Então, elas sabem que elas estão erradas, mas elas querem apoiar, elas querem uma motivação, um motivo ali, que elas se agarram de todo jeito naquele motivo para querer
validar esse relacionamento, né? Mas, esposa, se você está passando por isso, aquieta, acalma o seu coração e se concentre na sua busca pela restauração do seu casamento. Orar pela libertação do seu marido, que está no pecado, que ele, na verdade, ele não conhece a Cristo. Você precisa orar para que ele venha conhecer de forma verdadeira Jesus e para que essa mulher que ele está envolvido, né, a amante dele, que ele chama de namorada ou de não sei o que, ou de esposa. Alguns já estão morando juntos, né? Tem casos que alguns já estão morando juntos. Então você precisa orar pela conversão verdadeira dessas pessoas. Elas estão indo na igreja, então que bom, porque pelo menos acho que vai brotar ali uma sementinha da palavra de Deus e elas vão e vai trazer um verdadeiro arrependimento, né, gente? Porque poderia ser até pior, né? Eles poderiam estar no mundo. Né? E se estão indo na igreja, por mais errados que eles estejam, tem uma esperança, porque eles vão ouvir a palavra de Deus, né, gente? Então você ore para que a semente da palavra de Deus brote no coração deles e eles se convertam, eles se arrependam desse pecado, tanto seu marido, tanto a amante dele. Para os maridos, o mesmo conselho que eu falo para vocês orarem pelas suas esposas, para que elas se arrependam, tanto elas quanto seus respectivos amantes. Gente, é um assunto meio tabu, né? Não deveria ser, porque é algo tão óbvio, deveria ser algo tão óbvio dentro ali do contexto cristão, mas infelizmente não é. A gente vê muitas coisas assim absurdas no meio cristão, no meio evangélico, dentro das igrejas, né? E essas questões aí de casamento, de adultério, né? As pessoas tratam isso como coisas subjetivas, não deveriam ser coisas exatas, coisas óbvias, porque a palavra de Deus é clara a respeito disso, né? Mas muita gente trata esses assuntos com subjetividade. Não é bem assim, a gente tem que ver, tem casos e casos, né? Mas a gente não sabe que é dessa forma. Então, esposas e maridos, acalmem o coração de vocês, né? Continuem orando, buscando pela libertação e conversão e o arrependimento sincero dos seus cônjuges. Não crie raiva também, não deixe que a amargura brote no coração de vocês. Eu sei que é uma situação extremamente complicada, delicada, é uma situação absurda que causa, assim, um senso de injustiça na gente, né? E causa aquele desconforto, principalmente porque a gente sabe que essas coisas têm sido apoiadas por líderes religiosos, por pastores, etc. Mas não deixe que a amargura brote no coração de vocês. Perdoe, vocês precisam perdoar tanto os maridos de vocês, quanto as amantes, quanto os líderes religiosos que estão apoiando isso, e continuar lutando, continuar buscando pelo seu casamento, porque tem jeito. Apesar disso tudo, apesar dessa situação absurda, há jeito sim, há esperança. E o recado que eu vou passar para vocês, porque tem gente que não sabe, esse relacionamento deles não é lícito aos olhos do Senhor. Então, acalme o coração de vocês, tá bom? Continue buscando, continue lutando pela restauração do casamento de vocês. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Se você acha que esse vídeo é importante para você compartilhar com outras pessoas, compartilhe, deixe seu like, comente, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito. Até a próxima, um beijo e tchau!